Fala galera ligada no YouTube da Rádio Roquete Pinto, mais um Todas as Divisões da Rede do Ar, comigo Daniel Santiago. E comigo Gustavo Guerra de volta. Voltou de férias, né? Voltei. Agora tem que passeando, voltar. Passeando pelo mundo, mas tá de volta aqui para trazer para você todas as informações do universo do futebol de menor investimento, porque nesse final de semana teremos um baita final de semana com muitos jogos importantes pela Série C e D do Brasileiro, pelas séries A2 e C também do Campeonato Carioca. E a gente vai chegar agora para falar tudo o que vai acontecer nesse final de semana. E a gente começa falando da Série C do Brasileirão, porque a equipe do Volta Redonda entra em campo. O Volta Redonda, que acabou ficando no empate na última rodada contra o Sampaio Corrêa, agora vai viajar, vai pegar a equipe do Ferroviário do Ceará lá no estádio Presidente Vargas. Este jogo acontecerá amanhã, no sábado, 5 horas da tarde. Voltasse então fora de casa tentando pontuar. O Volta Redonda, que começou a última rodada como líder, mas já caiu para a terceira colocação. Foi ultrapassado pelo Atlético, que acabou vencendo o jogo que estava devendo e chegou aos 24 pontos. O Botafogo da Paraíba também, que venceu agora no meio de semana, chegou aos 24 e ultrapassou o Voltaço, que está na terceira colocação nesse momento com 23 pontos, mas segue muito bem na competição. Gustavo segue ali rumo a conseguir a classificação para esse quadrangular final. Exatamente, né? E também tem aquela questão dos jogos. Por exemplo, o Voltaço sempre tinha jogos a mais que os concorrentes. Agora o Voltaço está com 11 jogos, assim como o São Bernardo, o quarto colocado, a Ferroviária, que é a quinta colocada, e o líder Atlético. O único que ainda tem 10 jogos, ou seja, um jogo a menos que o Voltaço, é o Botafogo da Paraíba, que tem 10 jogos. Então é isso, né? Praticamente, né? Tá compensando essa diferença dos jogos já, e o Voltaço está se mantendo nas cabeças, né? O Voltaço no momento é o terceiro colocado, o Atlético acabou passando, né? Então o Voltaço ficou para a terceira colocação, mas está vivo. E é importante, claro, pontuar fora de casa. A gente sabe que a vitória é essencial fora de casa, mas o empate também fora de casa contra o Ferroviário lá no Presidente Vargas, no Ceará, vai ser um resultado importante para se manter. É um confronto direto, né? É um confronto direto ali praticamente entre as equipes. Então vamos ver aí se o Volta Redonda vai conseguir essa vitória fora de casa. A gente sabe que é importante. E é importante pontuar que vai ser o primeiro jogo sem um artilheiro da equipe, né? O Ítalo Carvalho, que Exatamente. foi negociado do futebol da Coreia do Sul, O Daegu, né? Do Daegu da Coreia do Sul, vai ser emprestado durante um ano. Então, artilheiro da Série C do Campeonato Brasileiro, artilheiro do Volta Redonda, o maior artilheiro do clube na história dos campeonatos brasileiros. Então já vai ser uma baixa importante para esse jogo. O Volta Redonda contratou o Matheus Lucas, que foi artilheiro da equipe do Boa Vista no Campeonato Carioca, estava na equipe do Remo do Pará. E agora então a gente vai ver como é que o time aí do Rogério Corrêa vai acabar conseguindo manter, né? Se vai conseguir manter essa boa pegada no ataque com essa substituição ali, perdendo o seu grande artilheiro. Um detalhe também sobre essa negociação, né? A gente sabe que pagou um valor para empréstimo, o Ítalo renovou o contrato até 2026, só que aquela coisa, né? É uma proposta que para o jogador financeiramente é muito boa, e também para o clube não foi ruim, porque o clube vai receber um valor pelo empréstimo, e se o clube sul-coreano resolver pagar, né, pelo valor fixado, então vai conseguir ainda ganhar alguns milhões. Só que a gente sabe que esportivamente, dentro de campo, vai ser uma perda muito grande. O Ítalo Carvalho é um jogador muito importante para o sistema do Volta Redonda, além dele ser artilheiro, claro, ele é uma peça fundamental no ataque. Então, assim, é uma perda, mas pelo menos é uma proposta que vai gerar renda para o Voltaço e também recusável. Até o pessoal do Volta Redonda, a direção, estava falando, né, que já procuraram antes o Ítalo Carvalho. Ele recebeu inclusive proposta de clubes da Série B, como a Chapecoense e o América Mineiro, mas decidiu não aceitar. Volta Redonda recusou, mas é uma proposta de fora do Brasil, do futebol asiático. A gente sabe que para o jogador de futebol vale muito, né? Pesa bastante a questão financeira. Então foi uma perda, mas o Volta Redonda, na minha opinião, agiu bem no mercado, agiu rápido. Matheus Lucas fez um belo trabalho no Boa Vista, passou pelo Remo depois. Mas é isso, Matheus Lucas então tem esse desafio que é difícil tentar substituir o Ítalo Carvalho na competição, mas o que importa é que o Volta Redonda nesse momento terceiro colocado entre os 8 primeiros e principalmente também, né, tem que se manter entre os 4 primeiros, porque isso conta na hora de formar os grupos depois. Então, quanto mais alto o Volta Redonda ficar na tabela, melhor o grupo, né, formado, porque talvez vai ficar num grupo com adversários que terminaram na 7ª, 8ª colocação. E isso pesa porque, claro, a diferença técnica é um fator importante nesse mata-mata da Série C. Tá então, Ferroviária e Volta Redonda pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesse sábado,
às 5 horas da tarde. Agora a gente pula para a Série D do Brasileirão, porque estamos na reta final da primeira fase. Podemos ter classificação do time do Rio de Janeiro já nesse final de semana. A equipe do Nova Iguaçu que vai enfrentar a Portuguesa. Teremos um baita duelo. O primeiro colocado do grupo contra o terceiro. O Nova Iguaçu na primeira colocação. Caso de vitória, já consegue então essa classificação antecipada para a próxima fase. Vai enfrentar uma Portuguesa que vem invicta, né? Jogou nesse meio de semana, acabou empatando em 0-0 com a equipe do Itabuna, lá em Salvador, com muitas reclamações relacionadas à arbitragem, não marcação de pênalti para a equipe da Portuguesa. Então a Lusa chega também embalada por estar invicta e vai enfrentar fora de casa. O Nova Iguaçu tem um mando de campo, então vai ser no Laranjão esse jogo. Nova Iguaçu, líder do grupo 6, né, da Série D, que conseguiu ainda ampliar sua liderança, né, com esse empate do Itabuna. Agora a vantagem já é de 2 pontos em relação à equipe baiana, então teremos um grande duelo, um duelo muito importante para as pretensões das duas equipes, né, da classificação. O Nova Iguaçu já está um pouquinho mais encaminhado, mas a Portuguesa, por exemplo, são 3 pontos de diferença em relação ao primeiro time fora do G4, então tá bem encaminhada a classificação da Portuguesa, mas tropeços nesse finalzinho também podem atrapalhar a vida da Lusa para conseguir essa classificação, Gustavo. Exatamente, vale a gente destacar mais uma vez, né? A Portuguesa ainda segue invicta no torneio, né? Ainda não perdeu, mas empata muito, né? Foram até o momento 7 empates, 4 vitórias. E esse empate entre Itabuna e Portuguesa favoreceu muito a equipe do Nova Iguaçu, né? Que pôde manter a liderança do grupo com 22 pontos. E basicamente, né? Se vencer, a Portuguesa já garante vaga no mata-mata da Série D. Se empatar também, dependendo do jogo do Real Noroeste, também garante vaga no mata-mata da Série D. Então o Nova Iguaçu diria estar com uma situação encaminhada praticamente. Já a Portuguesa, como você bem ressaltou, tem a questão da diferença para o quinto colocado, né? Que é o primeiro time fora da zona de classificação para o mata-mata da Série D, né? O Real Noroeste vem numa crescente e a Portuguesa, como eu disse, pontua, mas empata muito. Então acaba conquistando apenas um ponto, a diferença de 3, mas eu confio plenamente na Portuguesa, no trabalho do Caio Couto. Esse jogo contra o Nova Iguaçu em específico vai ser muito difícil para a Portuguesa. Na minha opinião, o Nova Iguaçu está um pouco à frente, inclusive até pelo momento do time, pela fase do artilheiro Vitor Rangel, Xandinho, mas a Portuguesa, claro, o adversário é muito difícil, né? Não perdeu, e no Luso brasileiro quem venceu foi a Portuguesa, né? Aquele gol do Marcelo Toscano, então vai ser um clássico, já a única derrota do Nova Iguaçu no campeonato até agora é justamente para a equipe da Portuguesa. Exatamente, né? Então é um clássico do Rio de Janeiro nessa Série D, vai ser um duelo muito importante para as pretensões das duas equipes. E não perde, infelizmente, né, o Audax, que já largou de vez a Série D. Já está eliminado. Não tem nem mais chance de classificar para a próxima fase, mas em compensação, na Série A2 do Campeonato Carioca, que a gente vai falar, nosso próximo assunto aqui, no Todas as Divisões na Rede, o Audax vem mandando bem, né? Vem mandando muito bem. E o Audax, inclusive, pode ajudar, quem sabe, o time do Rio de Janeiro, porque vai enfrentar a equipe do Itabuna, né? 3h30 da tarde, também no sábado, no estádio Moça Bonita. O Audax enfrenta o Itabuna. É o lanterninha da competição, já não tem mais chance de lutar por classificação, mas quem sabe aí não pode ajudar os co-irmãos aqui do Rio de Janeiro. E já que você falou de Série A2 do Campeonato Carioca, vamos falar de Série A2 do Campeonato Carioca. Vamos começar justamente falando do Audax, que venceu a equipe do Serrano no jogo do meio de semana, né? Lembrando que o Audax joga no meio de semana a Série A2 justamente por conta da Série D. Venceu bem a equipe do Serrano, 2-1 de virada no finalzinho. Perdeu o pênalti, no rebote do pênalti saiu o gol, mas uma grande vitória da equipe do Audax, que segue invicta na competição juntamente com o líder Duque de Caxias e deu um salto chegando à vice-liderança. Então mais uma grande vitória da equipe do Audax, deixou a equipe do Serrano na lanterna. O Serrano tentou, né, vislumbrar, quem sabe, uma vitória, saiu 1-0, estava conseguindo manter o resultado, mas no segundo tempo acabou não sendo páreo para a equipe do Audax, que vem fazendo realmente uma grande Série A2 de Campeonato Carioca. Vai tentar retornar à Série A ainda esse ano, quando acabou sendo rebaixado no início do ano, mas vem fazendo uma grande Série A2. Gustavo, teremos 5 jogos, melhor dizendo, nesse sábado, né? Já é reta final, 8ª rodada, teremos 11 rodadas, então já estamos na 8ª rodada. Teremos o líder Duque de Caxias encarando a equipe do Resende no Marrentão. Resende que anunciou contratação nova, né, para essa semana, teve a demissão do técnico Carlos Leiria, mas já anunciou o novo treinador, é o Marcos Vinícius, mais conhecido como Viola. Ele que é jogador, passagens pela equipe da Portuguesa, do Palmeiras, do Criciúma, também seleção de base aqui do Brasil, né? Então ele que assume a equipe do Resende agora até o final do ano, até o final da Série A2, pelo menos após
demissão do Carlos Leiria. Então Duque de Caxias e Resende se encaram no estádio Marrentão, esse jogo às 2h45. No sábado também teremos Arte Sul e Americano no Nivaldo Pereira, com transmissão da TV Alerj, Cabo Friense e Petrópolis no estádio Alair Corrêa. E aí a grande novidade, porque o Alair Corrêa vai estar liberado pela primeira vez, né, Gustavo? Para a Série 2 do Campeonato Carioca, primeira vez que a equipe de Cabo Frio vai poder jogar em casa. Importante dizer isso, né? A gente viu há mais ou menos 2 meses atrás, a situação lá através de vídeo, compartilhando nas redes sociais, que a situação lá não estava legal, mas o estádio passou por reformas, né? Não reformas estruturais, mas reformas ali só para atender algumas situações exigidas, né? Pelos laudos da FERJ. Então, Correão está de volta com a Cabo Friense, né? Cabo Friense que vem tentando fazer uma campanha para entrar nesse G4, né? No momento está no meio de tabela ali. É um campeonato, a gente analisando a tabela tá bem curioso, porque os times, né, tirando o Duque de Caxias e o Audax também, que estão um pouquinho mais parados, a briga pela zona de rebaixamento, né, pelo Z2 no caso, e pelo G4 tá muito boa, porque a gente analisa a situação, por exemplo, acabou Friense, Resende, ambos com cada um com 7 pontos, né? Estão praticamente a 3 pontos do Z2 e estão a 4 pontos, na verdade 5 pontos do G4, né? A gente sabe que é uma diferença, é um campeonato de tiro curto, mas é uma diferença pouca. Então o campeonato, na minha opinião, está muito equilibrado, né? A gente está vendo que, por exemplo, o América começou vencendo as 3, agora já está fora do G4, né? Então é um campeonato marcado realmente pelo equilíbrio. Inclusive, antes de começar o campeonato, a gente entrevistava treinador, dirigente, e todos falavam: esse vai ser a Série 2 mais equilibrada da história, principalmente pelo investimento dos clubes, né? Os times, os elencos melhoraram, então isso a gente também tá vendo, tá refletindo dentro de campo. Então vão ser grandes jogos, né? Duque de Caxias contra Resende, que nem você falou, Duque que ainda não perdeu, vai fazendo uma grande campanha, Arte Sul contra Americano também, um duelo ali de meio de tabela, mas mais brigando pelo Z2, né? Os dois times estão fora do Z2, querem sair. Cabo Friense contra Petrópolis, Cabo Friense, como eu disse, querendo chegar no G4, Petrópolis dentro do Z2 nesse momento, Serrano contra Olaria também, o Serrano é o único time que ainda não venceu, né, Daniel? Não venceu, então também o Serrano tentando vencer no Atílio Marote, principalmente. O Olaria vem de 4 vitórias seguidas. Ainda tem isso, o time começou perdendo as 3 primeiras. Então isso mostra equilíbrio do campeonato. E o América também contra Maricá, esse é confronto direto para entrar no G4. Então vai ser um duelo muito importante para a equipe do América. E depois, fechando a rodada, teremos Araruama contra o Audax Rio. É muito interessante a gente observar, né? O Audax Rio, 4 vitórias, 2 empates, segundo colocado, 14 pontos e um jogo a menos. Jogo a menos. Vai pagar ainda o jogo contra o Petrópolis, né? Que acabou sendo adiado. Esse jogo vai ser só no final do mês, no dia 27 de julho, mas o Audax aí com pretensões de realmente voltar essa Série A2, a Série A, melhor dizendo, com uma grande campanha na Série A2 e vai, então, galgando aí seu espaço. Se ganhasse, por exemplo, o jogo que tá faltando, já empataria. Aliás, passaria a equipe do Duque de Caxias por conta do saldo de gols. Exatamente. Então, se vencesse o jogo que tá faltando, poderia, inclusive, ser líder do campeonato. Então, é muito interessante a gente ver como essa Série A2 está realmente muito equilibrada. Lembrando que todos os jogos acontecem sempre às 2h45 da tarde. Mas, Gustavo, teremos ainda nesse final de semana a última rodada da Taça Valdir Amaral, que é a primeira fase da Série C do Campeonato Carioca. Temos 2 times já classificados, mas a luta também vai ser interessante nessa última rodada. Vai ser um pouquinho difícil para o Sport Clube Resende, que está ali do lado de fora, tentando entrar no G4, mas ainda assim teremos uma disputa entre 3 equipes para conseguir essa vaga no G4 e posteriormente ir para a semifinal para sonhar com essa vaga então na Série B2. Nesse momento o Niteroense e o Unisouza já estão classificados e aí tem a disputa de 3 times. O Veracruz está em terceiro com 17, o Campos em quarto com 17 e o Sport Clube Resende na quinta colocação com 14 pontos. Mas aí teria o Sport Clube Resende que vencer e aí tirar também a diferença do saldo do Campos e do Veracruz, além de torcer por derrotas dessas equipes. E teremos os seguintes jogos. Todos os jogos domingo, 2h45 da tarde, Unisouza e Campos. Então o primeiro jogo já é importante, o Campos ainda tentando confirmar sua classificação. Um empate já é o suficiente. Vai ser em Moça Bonita esse jogo. O Niteroense, o líder, contra o Resende, que busca sua classificação no Ronaldo Nazário, casa do São Cristóvão. Além dele, Santa Cruz e CAC Brasil, que já não lutam por mais nada no Joaquim Flores. Paraty e Rio Estrense nos Los Lários, também 2 equipes que já não lutam por mais nada. E o Veracruz, que também tenta confirmar sua classificação. O empate já resolve também contra o União Central no estádio Atílio Marote. Última rodada da Série C, que vem muito equilibrada, mas nessa última rodada já está um pouquinho mais definida a situação, né? Mais questão de posição agora para a gente tentar definir quais vão ser os enfrentamentos da semifinal, quem vai ter vantagem. O Niteroense a gente já sabe que
fica em primeiro ou segundo, então vai ter vantagem, né? Vai ser uma vantagem muito importante, porque a gente lembra que quem joga na primeira e segunda colocação joga pelo empate, e os finalistas é que se classificam para a Série B2, então a semifinal crucial jogar com esse empate. Exatamente, eu estava até buscando a informação aqui precisa, né, como você bem falou, né, o primeiro e o segundo colocado vão jogar com vantagem do empate, né, vão poder também escolher o mando do segundo jogo, vão mandar o segundo jogo, obviamente todo mundo vai escolher mandar em casa o segundo jogo, os confrontos, essa última rodada vai ser importante para definir justamente, né, os confrontos. O primeiro vai enfrentar o quarto colocado e o segundo vai enfrentar o terceiro, como você bem disse, né, a situação do Sport Clube Resende, neste momento na quinta colocação, 14 pontos, é difícil, porque tem que tirar um saldo muito grande. Tem que torcer para Campos e Veracruz vencerem e ainda tirar um saldo, porque o saldo do Veracruz nesse momento é 10, do Campos é 6, o do Sport Clube Resende é 2. E vai enfrentar o líder do campeonato, que até o momento, né, venceu 7 e perdeu apenas uma. Então, uma situação bastante complicada para a equipe do Sport Clube Resende, mas ainda assim, né, vale essa questão da posição, porque o primeiro vai enfrentar o quarto colocado e o segundo vai enfrentar o terceiro colocado, semifinais então com vantagem do empate, tá? Então, só lembrando isso, semifinal com vantagem do empate, mas a final não tem vantagem do empate para nenhum lado. Então é importante a gente destacar disso. É um campeonato de, como eu disse também, é bem curtinha essa série C do Campeonato Carioca, esse ano num formato reduzido com apenas 10 equipes, e também não tem rebaixamento, né? É. Até porque ano que vem a gente não sabe quantos times vão participar. Tem nem pra onde cair também. Qual vai ser o regulamento, não tem nem pra onde divisão. cair. Então essa série C do Campeonato Carioca aí, que tá chegando nessa reta final, mas essas semifinais prometem, realmente, né? Niteróense, Unisouza e o Veracruz foram os melhores clubes da competição, foram os mais regulares, ali também brigando o Campos, Esporte Clube Resende também, União Central. Então aí a gente pode falar ali que também brigaram ali, aspiraram um G4, digamos assim, mas Santa Cruz, CAC Brasil, Rio Ostrense e Paraty realmente tiveram um time um pouco abaixo, né, da média, não fizeram grandes partidas, mas vale destacar que participaram até o fim, né? Foram poucos casos de WO, isso que a gente vai destacar, principalmente em comparação no passado. Tudo bem, no passado foram 22 clubes, mas a gente estava conversando com os dirigentes, né, para não ter tanto caso de WO. No início teve por causa de prazo de inscrição, teve até ali o mal ocorrido. Então foi tranquilo essa série C, isso que importa até o momento. Sem casos de manipulação, né, de aposta esportiva, de resultado, até o momento. A gente sabe que isso pode vir à tona posteriormente, mas o que a gente pode falar é que essa Série C foi disputada no campo até o momento. Exatamente. Então, você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer nessa reta final, aqui no Todas as Divisões. A gente vai trazer semifinal, final. Lembrando, os finalistas já garantem vaga na Série B2, já chegam ali tranquilaço na decisão, já chegam com essa classificação garantida para a próxima divisão, e você vai ficar por dentro de tudo aqui no Todas as Divisões, nas nossas redes sociais, no @ Todas as Divisões, no Instagram. Você sempre vai acompanhar tudo que acontece nesses campeonatos, e segunda-feira já fica então o convite para você ficar por dentro de tudo que aconteceu nesse último final de semana de futebol, Série C, Série D do Brasileiro, Série A2 e Série C do Campeonato Carioca. Segunda-feira a gente está no ar às 10 horas da noite, 94,1 FM, mas também aqui no YouTube da Rádio Roquete Pinto você pode ficar por dentro de tudo que acontece no nosso programa. Gustavo, grande retorno em grande estilo. Legal. Pra gente colocar você a par de tudo que vai acontecer nesse final de semana. E segunda-feira a gente tá de volta no Todas as Divisões. Sexta-feira que vem, novamente aqui no Todas as Divisões na rede. Valeu, pessoal! Valeu!